chama de live, né? Não é Tá lá. no programa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Você na Política. Eu falo em nome da loja Mãe da Guria e é com enorme satisfação que convido todos vocês para que curtam e compartilhem o nosso canal da Top TV aqui nesse canal do YouTube. Que bom que vocês estão conosco e que bom que eu tenho uma companhia especial aqui nos estúdios da Top TV hoje, que é o senhor Luiz Poser, o professor Luiz Poser. E eu vou passar para ele para que ele possa se apresentar melhor para vocês. Afinal, quem é Luiz Poser? Tudo bem, professor? Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa, Top TV. Agradecer pelo convite e mandar um abraço a todos os bonjesuenses, pinhalenses, onde hoje eu resido, e todos aqueles que curtem esse canal. Uma grande satisfação em poder estar aqui. Pois é, professor, já começamos então tirando dúvidas. Você é natural de Bom Jesus do Oeste? Como é a sua história, a sua naturalidade? Eu sou natural de Concórdia, nasci em Uhum. Concórdia, juntamente com mais 10 irmãos. Então, somos de uma família de 11 irmãos e Família eu grande. sou o nenê da casa. Olha, que Então, tal? uma família que já tem um somatório de anos muito grande, porque eu nasci em 54. Então, se fizer as contas, hoje, esse ano, farei 68 anos e os demais já estão mais para frente. E uma família que, em 1963, saiu da cidade de Concórdia e veio fixar residência aqui em Bom Jesus do Oeste. Toda a família, professor? Toda a família. Olha só. Menos uma que já era casada na Aham. época. Os demais vieram para Bom Jesus do Oeste com novos sonhos, né? Buscar novas conquistas. E foi muito difícil essa trajetória, porque Bom Jesus do Oeste ainda era praticamente coberto de mata, Uhum. né? E as dificuldades eram imensas, mas sempre com a graça de Deus, trabalhamos, lutamos e progredimos nesse período todo, né? Onde que eu estudei. Eu ia lhe questionar se durante esse período de batalha, enfim, o senhor residindo já na cidade de Bom Jesus do Oeste, conseguiu estudar onde o senhor estudou, de que forma? Eu vim de lá já na segunda série Uhum. e o meu professor, hoje em memória, o Avelino Frantz, foi meu professor. Completei a quarta série na época e aí parei de estudar porque não tinha condições de seguir os estudos. Bom Jesus do Oeste oferecia na época até a quarta série. Uhum. Aí de 66, 67 até o ano de 1974, eu fiquei trabalhando como agricultor junto com meus pais, meus irmãos, né? Na lida dura da agricultura. E em 1974 se implantou aqui em Bom Jesus do Oeste o ensino fundamental. Com meus 19 anos, eu comecei a estudar, fazer a quinta série, sexta, sétima e oitava. Em 1977, eu concluí o meu ensino fundamental. E, em 78, casei. Uhum. Né? Hoje, a minha esposa Natalina, Professora também? professora também. Nesse período de 78 para frente, a gente pensou que deveríamos buscar o estudo para oferecer uma maior qualidade de vida para os filhos que a gente pensaria em ter. Sim. E realmente fomos abençoados com 3 filhos, o Fernando, o Daniel, que mora aqui em Bom Jesus do Oeste, Sim. e a Andriele, né? O mais velho e a mais nova, hoje residindo também na cidade de Pinhalzinho. E aí começou a nossa batalha de estudar. Na época, ia para Modelo, onde tinha o colégio cenecista na época. Uhum. E eu fiquei em casa porque não tinha condições de pagar os estudos para os dois.
Então foi a esposa primeiro, no outro ano eu comecei a estudar e seguimos. No ano seguinte, fomos para Maravilha fazer o nosso ensino médio, que era o antigo normal, o magistério. Sim. E em 1981, eu comecei a minha vida de professor. Lá na linha Jundiá, saindo de a pé daqui de Bom Jesus, todas as manhãs, indo até a linha Jundiá, para atender mais de 30 alunos com 4 séries. Primeira, segunda, terceira e quarta. E à tarde, ia para Maravilha para continuar meus estudos. Né? Dava aula de manhã E à estudava à tarde, tarde. estudava à tarde. Íamos de Kombi, que era do meu sogro, hoje em memória, o seu Fernandes, em 17 dentro da Kombi, né? E íamos buscar os estudos. Como diria o gaúcho, foi uma peleia, né? Trabalhou na agricultura, teve que, né, estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Então não foi fácil a tua trajetória até, de fato, se tornar um professor e conseguir exercer somente a sua profissão, né? Exatamente. Foi nesse período que eu peguei gosto pela educação. Uhum. E aí seguimos os estudos. Eu passei no vestibular, segui minha carreira, fazendo faculdade de ciências exatas na área de matemática, física, química. Aí, posteriormente, fiz uma complementação de matemática e física e fiz minha pós também na área de matemática. E, graças a Deus, a gente conseguiu a efetivação, tanto eu quanto a Natalina, que ela estudou em Palmas, no Paraná, Sim. com muita dificuldade, com as crianças já pequenas. Olha só. Né? Levava o Daniel junto para Palmas, pequeno, porque tinha que amamentar. Minha nossa. Muita dificuldade. Eu ficava aqui com o Fernando, dando aula, cuidando da casa, dos afazeres do dia a dia. Então foi muita persistência, muita garra, muita determinação, mas graças a Deus se efetivamos aqui na Escola Silvio Romero, a qual eu tenho o maior carinho, a maior admiração por todos os professores, todos os profissionais, todos os funcionários que por ali passaram. Foi assim, só gratidão. E ali a gente conquistou as coisas com muita dificuldade, com persistência, com amor, dedicação. E eu me sinto realizado por aquilo que eu consegui fazer dentro da área de educação, assim como todos os professores fizeram e fazem para o bem dos nossos adolescentes, nossas crianças e até adultos. Sabemos que tá na educação, né? O nosso futuro está na educação. Exatamente. E aproveito para falar para você e reforçar para você que está acompanhando a gente no nosso canal o quanto as pessoas passam por dificuldades, muitas vezes a gente não sabe, né, da história, de como que a pessoa chegou ao sucesso que chegou, a trajetória que a pessoa passou, e muitas vezes a gente reclama, né, professor? A gente diz que tá difícil. Os nossos jovens, a nossa geração hoje questiona muito, mas dá muito trabalho, mas é muito difícil trabalhar e estudar. Mas quantas dificuldades nossos pais, nossos tios, nossos familiares, nossos amigos passaram e hoje são grandes profissionais e não morreram, né, professor? Exatamente. Trabalharam e estudaram e conseguiram conquistar os sonhos. Exatamente. Realizar. Exatamente. Isso realmente é uma realidade, porque na época a gente não tinha ajuda de ninguém, não tinha ajuda de Estado, não tinha o FIES, não tinha livros, tinha que se comprar os livros, os materiais, não tinha merenda escolar como tem hoje. Então era mesmo na força, garra, na força, na dedicação. Uhum. Né? E tudo isso fez com que eu também fosse trabalhar em modelo, né? Em 1986, substituindo uma professora na área de matemática, no Colégio Cenicista, que existia na época, um colégio particular. E em 1987, eu fui convidado pela diretoria e pelo prefeito da época para mim assumir a direção do colégio, aonde que eu
me sentia muito pequeno para assumir um cargo tão importante e aceitei e fiquei 7 anos na direção do Colégio Sanicista. Construímos uma escola referência, né, com excelentes profissionais e eu sempre digo, meu coração está dividido hoje em 3 partes: Bom Jesus, Modelo e Pinhalzinho, porque construí muitos amigos e perduram hoje. Não me chamam pelo nome, me chamam sempre de professor. Então, eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida, né, dentro da área de educação, principalmente, na família e nos verdadeiros amigos. Muito bem. Essa é um pouco da história do professor Luiz, então, desde a sua infância, né, até chegarmos na profissão professor. Bem, a partir daí, então, tem uma longa história, uma trajetória grande para a emancipação do município de Bom Jesus do Oeste, né? Exatamente. Eu gostaria, professor, que você colocasse um pouco para nós dessa história e que você aproveitasse para começar a contar para nós um pouquinho da tua história, da tua vivência na política, né? Nós falamos da tua vida privada, da tua vida, né, família, então agora nós gostaríamos de saber como foi essa trajetória na política, como que você iniciou e quais são esses reflexos hoje na tua vida pessoal também, porque a política e a vida privada, elas andam juntas, né? Exatamente. Eu sempre falo, tem muitas pessoas que dizem assim, não quero saber de política. A política está dentro da família, está dentro das nossas decisões, do que a gente faz no dia a dia. Então, a política precisa sim. O que não serve é a politicagem. A política verdadeira, séria, tem que existir. Então, eu nunca fui muito ligado nessa questão, mas chegou o momento de que lideranças pensaram em emancipar Bom Jesus do Oeste. E como a gente era professor, era diretor, a gente se envolveu de corpo e alma nessa causa tão importante. E aí eu comecei a pegar gosto pela política, né? Então a gente participou de todo o processo de emancipação, de todas as reuniões. Eu era o responsável pela, né, coordenação da coisa. Então foi assim um aprendizado enorme, conhecimento com famílias, né? A anexação da linha LAMP, da rainha, isso trouxe muitos amigos, muitas pessoas que a gente não conhecia, e foi um trabalho maravilhoso, um trabalho, né, muito árduo, mas que em 95 tivemos o resultado da, né, concretização da nossa emancipação. E aí começou o trabalho político, né, onde tivemos, nesse período de 96, as eleições e 97 o início do município de Bom Jesus do Oeste. E aí eu fui convidado para ser secretário da administração naquele período. Imagine, Grazi, você chegar não tendo uma caneta, não tendo um banco, uma cadeira, não tendo um computador e sabendo que se tinha que montar uma prefeitura com a estrutura, a legislação, as leis, né, funcionários. Então, assim foi, noites sem dormir, de preocupação, porque a gente é muito preocupado. Era uma responsabilidade, muito né? grande, muito trabalho, né? Mas, graças a Deus, as coisas foram se encaixando. As pessoas que vieram trabalhar, vieram para somar, para ajudar, para fazer a coisa acontecer. E a gente via que no dia a dia, né, Bom Jesus ia se transformando. Não tínhamos estrada, principalmente porque nós pertencíamos a Modelo, né? Então, quando vinha uma patrola, todo mundo corria na estrada para olhar e para ver como é que uma patrola trabalhava, né? No momento da emancipação, começou-se a pensar em um município realmente que viesse trazer, né, benefícios, qualidade de vida para a nossa gente, né? Então foi muito trabalhoso. As pessoas sabem que foi consenso na primeira eleição, foi consenso na segunda eleição,
onde que aí eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito. E eu sempre, na minha vida toda, dentro do poder administrativo, eu tinha uma visão assim de fazer o bem, de ajudar, de ver Bom Jesus bonito, grande, né? Aí não deu mais certo, que é normal também dentro da política, né? Essa união não deu continuidade. Aí nesse período tive meu problema de saúde, mas mesmo assim eu achei que eu poderia contribuir e fui candidato a vice-prefeito, junto com o então prefeito Sérgio, eleito, né? E a coisa foi deslanchando. Na época, professor, vou lhe interromper um pouquinho. Na época, o senhor era afiliado a algum partido? Logo no início? Sim. Eu nunca mudei de partido. Era o que eu gostaria de saber. Nunca. Né? Vem de uma família de pessoas tradicionais, né? Conservadores. Eu aprendi com o pai, com os irmãos mais velhos. E deu sequência. E dei sequência. Então, eu sempre fui filiado, era Arena, né? Era depois outros nomes. Hoje, Partido Progressista, PP. Né? Todo mundo sabe que fala assim, é o Partido do Espiridião Amém. Não, é o partido de pessoas que estão, né, ligadas, porque para você seguir uma carreira política, você tem que ter um partido. Era bom de trabalhar na época que existia um consenso? Era diferente de hoje para uma eleição? Sim, no meu entender, na minha visão, era muito bom, porque a gente trabalhava em conjunto. Claro que sempre tinha dificuldades, né? Mas a gente buscava recursos em todos os partidos, porque nós éramos um consenso. Então, né, o prefeito, geralmente era o prefeito, quando saía, levava montes de ofícios para todos os representantes de todos os partidos. E a gente conseguia trazer recursos, porque a gente sabe que a receita do município, ainda hoje, ela praticamente é gasta para manter a máquina. Então você precisa buscar, né, recursos aonde que a gente pode para realizar os sonhos. E a gente conseguiu muito. Graças a Deus a gente foi conseguindo e a prova está aí, né? Depois veio outras eleições, outros prefeitos, mas assim, o pontapé inicial foi graças à conjuntura, as pessoas se unirem, as pessoas trabalharem na mesma direção e não um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Eu acho que isso que tem que, dentro da política, tem que acabar, tem que olhar. Que perdure enquanto existe a eleição e depois que se trabalhe para todos. Eu sempre falo, o mandato não é para a vida toda. O mandato é um período. E nesse período você tem que fazer o melhor para todos. Né? Fazer o melhor para todos. E isso eu sempre tinha em mente, mesmo que eu nunca cheguei no executivo, mas eu procurei de todas as formas, perante, né, pessoas que eu conhecia, deputados, senadores, governador, né, que são meus amigos e que me conhecem, eu fiz de tudo para trazer recursos, para ajudar, para melhorar, para fazer com que as pessoas, né, a agricultura, o comércio, progredisse e crescesse, para Bom Jesus ser o que é hoje. Né? Sim. E a gente espera que continue, que Bom Jesus desenvolva, porque aqui, eu sempre digo, aqui praticamente eu me criei, aqui eu construí a minha família, aqui eu realizei meus sonhos, então eu sempre quero o melhor para Bom Jesus, sempre. Né? E quando falo de Bom Jesus, eu falo de todas as pessoas, independente de cor partidária, de raça, de credo religioso. Eu acho que é isso que o ser humano, enquanto aqui, vivendo aqui nessa terra, tem que ser. Caso contrário, a vida não passa a ter muito sentido. Por que, professor, que hoje parece tão mais fácil, no caso, na época, parecia tão mais fácil realizar e alcançar esses objetivos políticos e pensando na sociedade,
do que hoje. Hoje parece que as coisas têm maior dificuldade de se realizar dentro de uma administração. É bem difícil essa tua pergunta, né? Porque muitas vezes, talvez, as pessoas pensam mais em si do que no conjunto. Uhum. Pensam mais em se realizar pessoalmente do que, né, se expor em favor da comunidade das pessoas. E aí começa, muitas vezes, aquela intriga política. Eu sou desse, tu é do outro, e daí tu não serve, ou você não serve, e começa essa divisão, e essa divisão só não acontece dentro, por exemplo, do setor da política aí, administrativa, né? Mas isso, quando vê, expande lá para a igreja, expande lá para uma sociedade, expande lá para outro lado, e as pessoas começam a se dividir, isso não é bom. Né? Isso não traz crescimento, não traz harmonia. Né? Então, isso para mim não... Né? Talvez essas coisas me fez eu, talvez, brigar ou me colocar para eu ser um candidato a prefeito. Apesar de que, quando parecia que chegaria a minha vez e eu queria que fosse uma coisa bonita, uma coisa... Né? Eu tive um problema de saúde. Sim. E isso, então, me fez pensar, né, se valia a pena ou não valia a pena. Fala para nós um pouquinho o que aconteceu, né, da questão do teu problema de saúde e o quanto isso interferiu, então, nas tuas decisões de se manter na política. Eu não sei em que ponto da tua vida que você decidiu, não, agora chega, eu não vou mais participar. Foi na verdade, em 2002, né, exatamente em outubro, véspera de eleições estaduais e federais, 2002, que, né, e fui diagnosticado com leucemia mieloide crônica. Né? Uhum. Para quem não conhece a palavra, é a tal do chamado câncer no sangue que antigamente se falava. Né? Certo. Eu digo que veio isso, talvez, excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de tudo. Né? Mas talvez não também. Talvez não. Hoje a ciência não consegue exatamente provar de onde que surge isso aí. Né? Não é possível mensurar. E isso foi, posso te garantir que foi um baque muito forte na minha vida. Tinha 48 anos, eu era vice-prefeito, eu era professor, eu era esportista, eu era ligado à igreja, né? E de repente você se para na frente de um problema desse tamanho. E eu sabia, era professor de ciências, sabia exatamente o que era isso. Né? Então, foi muito difícil, foi, né, para mim, para a família, foi muito difícil, mas eu pensei assim, tem alguém acima de mim. Sim. E que vai me dar força. Então, eu busquei forças, né, o apoio e superei. De que forma? Né? Buscando, porque nessa trajetória de outubro de 2002 até maio de 2003, eu fui obrigado a procurar um doador de medula. A minha doença não permitia um tratamento para que controlasse. Uhum. Então o médico me orientou exatamente nesse sentido. Aí eu fui aonde? Na minha família. E a sorte de uma família de 11, né? Família grande, né? Queria 10 para testar, para encontrar um doador dentro da família. E graças a Deus, o mais próximo de mim, o Laurindo, que todo mundo aqui, Bom Jesus, conhece, né? Que ele viveu anos aqui também, ele foi o irmão compatível em 100%. Tendo o irmão, ficou mais fácil. Graças a Deus, né? E aí, através de uma assistente social, aqui, né? O trabalho maravilhoso aqui do nosso posto de saúde, né, na ajuda, nos encaminhamentos, depois Chapecó, e daí Florianópolis, e de lá. Então, o encaminhamento para mim fazer o transplante de medula em Jaú, São Paulo. Né?
E aí fomos para uma consulta, levando meu irmão, a minha esposa Natalina, para fazer uma consulta e ver da possibilidade. E chegando lá e fazendo todos os exames de novo, e os testes e tudo que precisava, abriu uma vaga e me internaram. E aí eu fiquei 93 dias em Jaú, São Paulo, né, deixando meus adolescentes, praticamente, a Andriele com 11 anos, o Daniel tinha uns 16, o Fernando tinha uns 20, 93 dias longe daqui, né? Isso foi muito pesado, né? Mas graças a Deus, meu irmão do homem Dula, né? Eu sempre digo assim, ó, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, em segundo, a medicina. Pessoas que estudaram, que se dedicaram para salvar a vida, né? Sim. Então, eu tenho lá no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, São Paulo, uma família abençoada que me cuidou, que me protegeu, que fez de tudo para que eu superasse. E graças a Deus deu certo, claro, 5 anos e meio em tratamento rigoroso nesse período, e depois a medula se acomodou, né? A medula do meu irmão me aceitou, não fui eu que aceitei a medula dele. Uhum. Quando a medula dele me aceitou, acabou as rejeições e vida normal. Nova. Eu sempre digo assim, hoje, graças a Deus, com 67 anos para 68, eu tenho energia e vontade de trabalhar de alguém de 40, de 35 e 40. Tenho, muitas vezes, a família me cobra, a família me xinga, né? Calma, professor. E eu brinco, Grazi, que eu saí aqui de Bom Jesus para ser agricultor lá em Pinhalzinho, porque lá tem muitos terrenos baldios. Por que essa escolha? Por que eu fui a Pinhalzinho? Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Na verdade, foi a pandemia. A pandemia. Essa coisa horrorosa que aconteceu nos antecipou a ida a Pinhalzinho. Era um projeto futuro, né? Porque graças a Deus nós temos saúde, se viramos, trabalhamos, né? Sim. E muito bem aqui, vivendo muito bem aqui. Mas com a pandemia, as nossas 2 netas estavam mais ou menos assim, jogadas para um lado e para o outro. Elas vinham aqui, os pais sentiam saudades. Nós íamos para lá, né? Tinha que parar na casa de um filho. Então ficamos por muito tempo nessa ida e vinda, ida e vinda. E eram pequenas, 3 anos, 5 anos. Né? As escolas fecharam, não tinha onde deixar, e os filhos têm que trabalhar. E vocês 2 são aposentados, né? Sim. Então, disso surgiu a ideia e a necessidade, então, de se mudar. Aí a gente foi para lá, alugamos um apartamento para ficar mais próximo, mas eu não me acostumei, não gosto de altura já de começo, não me adaptei, dentro de casa, pequeno, tudo apertado. Não dá nem para fazer uma horta, né? Não tinha que fazer nada. Né? E aí surgiu, né, partiu da filha, pai, vamos construir aqui, vamos... Aí eu me desfiz dos meus bens que eu tinha, né? E construímos e estamos vivendo lá. Claro que é um pouco diferente, porque a gente não tem, né, aquele relacionamento tão grande como a gente tem aqui, mas temos muitos amigos, encontro, olha, quase cada dia ex-alunos trabalhando lá. Olha, que bom, né? Todos bem, graças a Deus, já com famílias, tem alunos já que eu acho que são vô. É uma vida nova, né, professor? Uma vida nova. É diferente, né? Os nossos vizinhos, eu sempre digo para a esposa, levanto de manhã, não enxerga ninguém, estão todos no trabalho, né? Ainda são jovens, saem de manhã, voltam à noite. Né? Então, a gente fica um pouco meio que isolado. Mas estamos se acostumando, temos as netas próximas, os filhos ali próximos, mas eu não consigo ainda me desligar daqui. E depois certeza, é próximo, né? Dá para visitar, sim. Né? Eu venho toda semana praticamente para cá, para rever meus amigos.
venho para cantar na igreja, que você sabe que isso eu Então, faço. era mais uma coisa que eu gostaria que o professor comentasse. Muitos anos participando da igreja, né? Aí eu acho que chutando por baixo, 50 anos, 45, 50 anos, O que desde envolve pequeno. política, né? O que envolve política, de certa Envolve, forma, né? sim. Graças a Uhum. Deus sempre, né, aprendemos dos nossos pais a seguir o caminho do bem, fazer o bem, Sim, sem olhar quem. E todo mundo sabe que eu me dediquei muito, até porque me aposentei aos 61 anos, depois de 34 anos de contribuição, me aposentei com 61 anos, sim. né? E aí eu tive um tempo ocioso muito grande e eu me joguei de corpo e alma, né, para realizar as coisas que eu sonhava em ver realizadas. E isso aconteceu graças à participação, ajuda, à colaboração de todos os bons jesuenses. Então, hoje nós temos aí, né, um patrimônio muito bonito, bem conservado, né, Sim. e que nos traz felicidade. Está aí, né, inclusive sábado tem missa, estou aí para tocar e cantar, animar. Participando muitos anos envolvido então com a questão religiosa da igreja, a forma com que a igreja conduz as formas de trabalho, você concorda com tudo o que acontece ali? Você acha que hoje a religião atrai os jovens da forma que vem trabalhando? Não, Não. eu acho que não. O que precisaria que mais pessoas da comunidade se envolvessem e pudessem atrair esses jovens para o caminho. Porque eu sempre digo, a religião é muito fundamental. Se não tivesse uma religião e as leis, o que seria do ser humano? Né? Então, assim, eu vejo dentro da minha religião católica que tem condições de se fazer um trabalho diferenciado. Né? Mas o que se percebe é que cada vez menos pessoas têm essa disponibilidade de se entregar, né, uma parte do seu tempo para fazer isso. E outra coisa também, que se percebe que o nosso jovem, depois que fez o crisma, porque é obrigação fazer, ele, Se afasta. na grande maioria, deixa de participar. Aí não sei se é a questão do jovem, ou isso vem da família, né? Eu acho tão lindo quando vejo um jovem fazer uma leitura, quando um jovem se aproxima para ajudar a cantar, que um jovem se dispõe a ajudar na comunidade, a fazer um trabalho. E realmente, não adianta tapar o sol com a peneira. Isso não, né? Essa nova geração não tem muito essa, né, essa vocação de seguir o caminho e tal. Não sei se é a mídia, se é a internet, se é o celular, se é, né, talvez nós mesmos, pais, muito comprometidos com as coisas, né, atarefados até o pescoço, e a gente esquece um pouco dessa parte, Uhum. e o filho percebe, né? Sempre. Se a gente não dá o exemplo, é eles que não vão seguir. Falando da religião, então os jovens pouco participam, né? A gente percebe isso. E a gente percebe isso na política também, né? Os jovens cada dia se afastam mais e menos interesse eles têm de participar, por estarem desacreditados também na política que se vem fazendo no nosso país hoje. Então agora vamos aproveitar para adentrar na questão política, né? Vamos falar um pouquinho das eleições de 2022. O professor está aqui, já falou que é aposentado também. Aproveita para falar um pouquinho para nós qual a tua opinião com relação às eleições estaduais, né? E já que falou que é aposentado, das leis trabalhistas também, como elas estão, e qual a tua opinião com relação a isso, né? E o que você tem para dizer para quem está em casa com relação às eleições estaduais? Para quem ainda não decidiu em quem vai votar. Olha, hoje Santa Catarina, eu acho que na história nunca se houve tantos candidatos próximos, né? Geralmente um se destacava, ou dois, e os outros não. Hoje a gente vê em Santa Catarina 4, 5 candidatos com possibilidades de ir para o segundo turno, né? Então eu sempre penso assim, ó, as pessoas que ainda estão indecisas têm que olhar realmente para aquela pessoa que tenha maior capacidade, que tenha
um relacionamento bom com a população, né? Que realmente no seu programa de governo mostre o que vem, né, fazer para ajudar a população catarinense. Eu sou sincero, né, o governo que hoje está aí fez muita propaganda, mas não fez aquilo que a gente esperava, né? Eu fico olhando as nossas rodovias, se passaram 4 anos, vindo de Pinhalzinho a Bom Jesus, é uma loucura. Horrível, né? Horrível. Horrível. Então, eu vejo muita questão política nisso. Nem política, politicagem. Né? Começa a fuçar aqui, começa a abrir lá no fundo, lá outros têm uns 10 asfaltos novos que é para sair. Né? Tomara que saia. É uma briga de Amém. 97. Né? É uma briga de todas as lideranças. Né? De Sim. todo mundo que se engajou para que isso acontecesse. Mas eu fico com o pé atrás porque acontece isso exatamente bem próximo às eleições. Né? Hoje, aqui no Grande Oeste, não sei quantos quilômetros de rodovias estaduais estão em precárias condições. Precárias. Né? Então, e uma coisa que o governo atual machucou muito foi nós aposentados. Porque depois de contribuirmos tanto tempo, eu 34 anos, tem professores com mais, com menos, né? Sempre contribuindo com 11, 12, 13, 14 antigamente era o IPESC e depois o IPREV, Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, onde todos os servidores estaduais efetivos contribuem para esse fundo. Né? Nós não temos o vínculo com a Previdência, INSS. Nosso vínculo é estadual, certo? Todos aqueles que são efetivos. Né? Por exemplo, um professor contratado temporariamente, ele contribui, é descontado para o INSS. Sim. Mas no momento que você se efetivou, você passa a contribuir na Previdência Estadual. Né? E depois de tanta contribuição, o governo, lógico, através dos nossos representantes, né, colocou uma lei lá e aprovou descontar 14% do nosso salário, depois de ter contribuído tanto tempo. Então, sinceramente, eu não acredito que um servidor aposentado vá depositar o voto para esse governador que está aí. Sinceramente, machucou muito o servidor, né? Então, falou que deu um reajuste de 18%, mas tirou 14%. Virou em nada. Uma desvalorização, né? Aí vem ainda, né, o imposto de renda. Então, o professor ganha tanto, mas quando vai olhar, encolhe muito. Então, isso machucou realmente muito os professores aposentados. Tá? Não que não tenha dado um reajuste bom para os professores, os ACTs, os que estão, né, que contribuem, né? Mas o aposentado, realmente, ele gaúcho, ficou sem serventia. Né? Como diz o gaúcho, no fritar dos ovos ali deu em nada, né? Deu quase nada. Deu quase nada. Então, muito assim, todo mundo sabe que eu sou progressista. Portanto, meu voto declarado, eu voto para o Esperidião a mim. Certo. Né? Mas no caso de um segundo turno, né, que venha, se o Esperidião nem passe... Tu acha que vai acontecer? Em Santa Catarina? Um segundo turno? Sim. Certo? Certo que sim. Certo que sim. Então, pelas pesquisas, você olha hoje, Jorginho Melo, né? E aí vem os outros tudo meio parelho. Né? Certo. Se der segundo turno e for Jorginho Melo, voto em Jorginho Melo. Ok. Voto em Jorginho Melo. Muito Sem bem, o professor está declarando aqui, não, então. Somos livres, por enquanto. Livres de opinião, isso o aí. nosso país ainda é democracia. Portanto, nós temos direito de escolha. E a gente respeita a escolha dos outros. Exatamente. Né? É isso aí, gente. Muito bem, e seguindo nessa linha, né? Continuamos com os questionamentos. Eu quero saber a tua opinião agora com relação à presidência, né? E aí, temos vários candidatos que nos surpreendem a cada debate, né? Exatamente. Nossa Senhora, não sei se para todo mundo, mas muitas vezes de forma bem negativa.
eu gostaria que você colocasse a tua opinião. Primeiro, vamos para segundo turno? Eu espero que não. Eu gostaria nós matar a charada no primeiro turno, né? Mas é uma incógnita, né? Uhum. Cada Não um... acredita nas pesquisas? Não, porque elas provaram no passado que erraram muito, Então, existe muita manipulação, muita politicagem, muito interesse, né? A mídia, né? A imprensa podre tenta ludibriar o eleitor dizendo é assim ou é assim, né? Mas isso é tudo interesse deles, não é interesse do povo, é interesse deles. Eu espero que Jair Messias Bolsonaro se eleja, você que está vendo aí, se eleja no primeiro turno. E se tiver o segundo turno, vamos com tudo para que nós possamos ter um país democrático, livre, para nós sonhar, para nós crescer, buscar aquilo que a gente almeja. Porque eu, vou ser bem sincero, eu não acredito que um cristão que acredita em Deus vá depositar o seu voto para alguém que defende o aborto, defende ideologia de gênero, defende a criminalidade, né? Quer implantar um sistema que não vai dar certo no país, porque a prova está aí nos outros países. É só pesquisar no Google, ver como está a Argentina, que pode chegar a uma inflação de 90% esse ano. Era um dos países mais desenvolvidos aqui da América Latina. A Venezuela anda aos farapos. E o Brasil, né, por mais que condenem, o Brasil foi um dos únicos países do mundo que conseguiu superar uma pandemia, né, onde que mandaram todo mundo ficar em casa, que a economia a gente ia ver depois, e o governo foi firme, sem corrupção, porque o acusam de tudo, mas até agora não provaram nada. Por isso que sobrou 700 bilhões de reais para serem distribuídos para estados e municípios para combater a pandemia, onde que muitos estados pagaram folha de pagamento, pegaram o dinheiro e pagaram, né, salários atrasados, ao invés de cuidar da saúde da população, e o culpado foi o presidente. A ajuda emergencial para as pessoas, coisa inédita. Então, quer dizer que o Brasil estava bem administrado. A equipe econômica, porque você tem um limite. Não adianta querer dizer, a prefeitura tem um limite. Você tem um orçamento e dentro desse orçamento, você tem que trabalhar fora disso, porque existe a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Mas graças a Deus, superamos a pandemia, o Brasil começou a crescer, o PIB foi aumentando, foi sobrando recursos, e esses recursos foram distribuídos para os mais necessitados. Muitos falam, o Lula é o pai dos pobres. Então não teria mais pobre. Porque eles mandaram quantos anos? Quantos anos ficaram no poder? E os pobres ficaram mais pobres. A única coisa é que eles conseguiram iludir, colocar nas cabeças das pessoas que eles estavam fazendo o correto. Uhum. Claro, com essa pandemia, a cesta básica houve um reajuste normal, mas nós vamos nos mercados, nós encontramos alimento. Tem alimento, tem. Quando a carne está muito cara, a gente busca outras alternativas, né? A gente vai fazendo as manobras. Uhum. Não adianta dizer assim, mas o preço da picanha está R$80. Mas quem disse que tem que comer picanha? Né? Não é isso.
E os preços variam conforme oferta e procura, né? Eu vejo lá, esses dias, há 2, 3, 4, 5 meses, o tomate é a 8, 9 reais. Ontem fui lá no mercado, está 3,29. Quer dizer, tem produto, baixa o preço. Sim. Falta o produto, aumenta o preço. Oferta Isso vezes demanda. é óbvio, Uhum. né? Questão do combustível. Hoje nós temos no Brasil o combustível mais barato do mundo. Mais barato do mundo. Né? Graças à interferência do presidente Bolsonaro, ao Congresso Nacional, né? Os bem-intencionados, porque uma parte votou contra, né? Sim. Conseguiram baixar o ICMS. Isso vem ajudar na vida das pessoas. Vem ajudar que o Brasil ande. Então, você aí, ó, preste muita atenção aonde você vai depositar o seu voto. Nós queremos um país livre, democrático, onde que nós possamos sonhar, acreditar e lutar para a gente conseguir. Essa foi a minha história, a minha vida. Lá do começo, com muita dificuldade, sempre trabalhando, sempre levando as coisas a sério. Né? Jovem, busque o conhecimento. Hoje está fácil. Tem as E a ferramentas, sociedade está sedenta de pessoas com capacidade. A sociedade, eu vejo em Pinhazinho, tu liga a Rádio Nova ou qualquer uma, emprego, solicitando pessoas para trabalhar. Mas tem que estar qualificada, tem que estudar, tem que levar a sério, tem que pensar o que eu quero ser no amanhã. Um cara dependente do governo que eu vou ganhar uma cesta básica para comer 3 dias e ficar 27,100? Ou eu vou ter meu dinheiro através do meu trabalho, do meu esforço, e eu vou lá no mercado e vou comprar as coisas dentro da minha possibilidade. Se eu posso mais, pego uma coisinha a mais. Né? Mas todo mundo come feijão e arroz. Sim. Todo mundo tem o seu pedacinho de carne. Todo mundo, né, tem condições de viver. Nós temos dificuldades no país? Tem. Nosso país é continental, é muito grande. Então tem pessoas que realmente têm dificuldade e estão sendo ajudadas. Hoje a área social, né, em todo lugar, em todos os municípios, as pessoas são cuidadas, são ajudadas, só que muitas vezes a gente precisa também se ajudar. É verdade. Né? Não só depender dos outros. Eu quero sonhar, eu quero buscar o meu espaço. Melhor para mim, né? Então, deixei claro que não sou a favor de aborto, não sou a favor, né? Eu sou a favor da liberdade de religiosa, que todas as crenças possam, né? Falar de Deus, divulgar a palavra de Deus, né? E o meu grande medo, como conservador que eu sou, que isso, ao passar do tempo, nós, de repente, podemos estar sendo proibidos. Liberação das drogas, né? Artistas renomadas falando, eu te apoio, mas desde que você libere as drogas. Gente, eu tenho experiências que eu vivenciei em Jaú, São Paulo, e eu vou contar isso como, né, um casal onde que ela é enfermeira, nossa, uma mãe foi para nós. Ele era policial. José Roberto, o nome dele. Né? Ele era policial. E ele me contou inúmeras histórias. E eu vi com meus olhos. Né? Durante o dia, eu estava num bairro, que a gente alugou uma casa pequena, jovens marmanjões em cima de lajes, empinando pipa. E eu pensava comigo, mas meu Deus, uma cidade como Jaú, de 150, 180 mil habitantes, não tem trabalho? Claro que tem. Daí eu pedi para esse policial, o que eles fazem? De dia eles empinam pipa e de noite eles fumam maconha. Tá, mas e como assim? Não, essa é a grande realidade. Daí ele me contou uma coisa assim que me deixou, sabe, apavorado.
Ele disse, tem mães que vêm nos procurar para que pegue o seu filho e interne, não interessa onde. Porque até a fechadura da porta eles estão arrancando e entregando na mão dos receptores para poder dar uma tragueada de maconha. Será que é isso que nós queremos? Você já pensou ter um filho drogado dentro de casa? Você foi a família. A estrutura da sociedade é a família. Você imagine onde que tem um dependente químico dentro de uma família. Vai falar com essa mãe. Sim. Será que é isso que nós queremos? E tudo se encaminha para isso. Não dá. Não tem como. Professor, então aproveitando, manda um recado para aquelas pessoas que nesse primeiro turno decidiram que não votam nem em Lula nem em Bolsonaro. Preferem Simone, Ávila, enfim, os demais candidatos. Qual é o recado para essa pessoa que decidiu não votar nos dois principais candidatos que a gente sabe que o foco é neles? Sim, hoje a eleição no Brasil está polarizada. Tem dois nomes e deu. Certo. Claro, a gente vai respeitar, né? Porque cada um, que nem eu disse, tem o seu partido. Ok. Né? Tem o seu partido, tem a sua candidata, acredita nas propostas dela ou dele, né? Mas se acontecer um segundo turno, que essas pessoas que votaram, né, nesses candidatos que não vão chegar lá, que pensem muito em depositar seu voto, que pensem muito no que elas querem para o Brasil. Eu não tenho mais muitos anos de vida, mas a minha preocupação é com as futuras gerações. As minhas netas, essas crianças que estão aí, os jovens que estão aí, o que vai ser? O que vai ser? Então, preste atenção, tá? Preste atenção, pensem bem na hora de votar. E eu sempre digo, escolha, porque assim, as pessoas falam, na política ninguém presta. Não é verdade. Não é verdade. Né? A corrupção foi descoberta. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Né? O ex-presidiário devia estar lá e não disputando uma eleição. Não existe, na minha cabeça, um ministro do Supremo monocraticamente determinar que processo do fulano não podia ser julgado em Curitiba e sim tinha que ser julgado em Brasília. E aí, tudo foi por terra. Mas não viu isso antes? Por que não viu lá no começo, quando começou essa Lava Jato? Nós estamos cansados de ver Petrolão, Mensalão, Lava Jato, corrupção, as nossas estatais quebradas. Hoje dão lucro, Correios quebrados, hoje estão dando lucro. Né? E as pessoas não enxergam isso. Né? Não é a grande maioria, não. Mas tem pessoas que, não, está errado, tem que voltar àquilo que era antes. E eu vejo que não, o Brasil tem que... Nós vamos ser uma potência mundial, nós vamos ser um país lá no topo do mundo. Depende de cada um de nós no momento de votar. Tá certo. Professor, então, estamos encaminhando para o final, já estamos a 1 hora de bate-papo, e eu gostaria de fazer uma última pergunta, já que no decorrer desses dias, o quadro Você na Política, ele vai perdurar, não temos tempo para encerrar. Não é porque vamos ter as eleições agora que vai finalizar, a gente quer continuar conversando, entrevistando pessoas influentes da sociedade, né, que tem alguma participação. Mas para encerrar, uma última pergunta que eu percebo nas demais entrevistas, que é com relação a Cuba, Venezuela, enfim. Fala-se muito da má administração ou da forma que é administrado esses lugares. Eu quero que o senhor fale um pouquinho da sua opinião com relação a isso também. Mas fazendo olha, um comparativo Grazi, assim com o Brasil. É muito simples. Entra no Google, que nem ontem está viralizando uma live do prefeito João Rodrigues com um venezuelano, um doutor, né? Ele é advogado, e essa live, tá? É só escutar aquilo lá. É só escutar o que é Venezuela, o que é Cuba, ou o Google. O que é o comunismo, socialismo.
que muitos acham que é bom. É uma elite, comunismo, e o resto comum para todos. Você deixa de sonhar, você vai ficar dependendo do que o governo te dá, você não é mais dono da tua propriedade, do teu negócio. Esse é o comunismo, né? Socialismo. Então, Cuba é assim, Venezuela é assim, Argentina se encaminha para assim, Nicarágua é assim. São ditadores que perpetuam no poder porque eles pegam para si, né, as principais lideranças, as Forças Armadas, o Supremo, o Congresso. Tendo isso na mão, o que nós, meigos e humildes, simples, trabalhadores, vamos fazer? Aceitar aquilo que eles determinam. E quando nós chegar a esse ponto, e se chegarmos, que eu espero que nunca chegue, aí nós vamos sentir na pele o que é isso. Aí, né, você jovem, que tem, né, sonhos para realizar, esqueça. Você vai ser um manipulado do governo, onde que ele vai te dar as coisas para você sobreviver e você sempre vai depender do governo. E ele vai te manipular, ele vai te contornar do jeito que ele quer. E deu. Venezuela era um dos maiores produtores de petróleo, um país rico. Rico. Hoje, não adianta ter dinheiro, não tem comida. Porque o governo controla tudo. Escutem aquela live. Aí não precisa mais nada. O depoimento daquele advogado, que hoje vive em Chapecó com a sua família, deu para que todos os brasileiros conheçam o que é socialismo e comunismo e o que é democracia. Democracia é a liberdade de eu ir, de eu vir, de eu estar aqui na frente das câmeras, colocando a minha opinião, né, o meu pensamento, respeitando o pensamento dos outros, mas pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho, o Brasil precisa continuar. Sem pandemia, mesmo com a guerra da Ucrânia, né, o Brasil está crescendo. O Brasil está se sobressaindo. A inflação está diminuindo. O superávit brasileiro está ótimo. O PIB crescendo. Então, o que nós pensamos? Voltar para trás? Regredir? Eu acho que a oportunidade de mais 4 anos para o Bolsonaro, nós deveríamos dar. Depois, se não fez correto, tiramos. Nós somos dono do voto. Nós temos essa possibilidade de escolher o melhor. De escolher aquele que realmente vai nos representar. Muita gente que está lá em cima não devia mais estar lá. Porque foi provado e comprovado que são corruptos. E eu posso ler um pensamento para finalizar? Pode. Então o professor vai finalizar com um pensamento. Pensamento. É de Thomas Jefferson. Certo. Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Mas quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Um pensamento, é uma frase de Thomas Jefferson. E é verdade. Quando são corruptos, respeitam a lei. O que está acontecendo no Brasil hoje? O que o Supremo está fazendo? Quem eles defendem? Quem eles soltam? Quem eles prendem? Aqueles que defendem a verdade, a democracia, e aquele que mente, aquele que... Então, é claro, né? Quando a pessoa é corrupta, as leis se tornam inúteis. E para aquele que é honesto e sério, não precisava ter, como era antigamente. Era no bigode, né? As pessoas se confiavam. Honravam a sua palavra, honravam, né? a palavra. Então... Muito bem. Professor, quero então agradecer, né, pela tua disponibilidade, por estar conosco aqui nos estúdios da Top TV, dando a tua opinião, falando da tua trajetória, da tua vida pessoal e também da tua trajetória na política.
Nosso muito obrigado de coração, desejamos muito sucesso e principalmente na tua nova morada, né? Mas Bom Jesus continua sendo a tua casa, o teu lar, então está sempre, que seja sempre bem-vindo aqui na cidade, né? Com certeza. Quer se despedir, professor? Deixo para ti o espaço, então, para que tu possa dar o teu último recado para a população que está assistindo nós aí pelo canal. Primeiro, temos hoje é sexta, sábado, domingo. Isso. Temos 2 dias ainda, se você está com dúvida, em depositar teu voto para um país democrático. Primeira parte. Segundo, agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, conversando com as pessoas, especialmente a todo o povo querido do Bom Jesus, né? Aos pinhalenses, modelenses, seraltenses, onde que eu tenho uma leve enorme de amigos, né? E dizer assim, desejar a todos o melhor e que todos sejam felizes e que, quem sabe, domingo, lá por umas horas, nós possamos levantar mais alto a bandeira do Brasil, que é verde e amarela, e não é vermelha. Muito bem! Desta forma, encerramos mais um programa de Você na Política, que é com o apoio cultural aí da loja Mãe da Guria. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão em casa, que disponibilizam do seu tempo e que têm a preferência por assistir todas as nossas informações, todas as entrevistas que levamos até você através da Top TV. Nosso muito obrigado e o meu recado da Grazi para domingo é vote consciente. Até a próxima!